Oi pessoal, esse vai ser o meu segundo vídeo para o YouTube. Tenho esperança de que esse vídeo seja melhor do que o primeiro, né? Então, talvez esse seja o segundo pior vídeo que eu faço. Hoje eu queria falar de um livro que eu terminei de ler semana passada, que é o Arriscando a Própria Pele, do Taleb. É um livro que eu gostei muito, porque ele fala principalmente sobre assumir riscos, que é uma coisa que eu não faço muito e que agora eu quero começar a fazer. E então, tipo assim, ele é um livro até com uma linguagem bem fácil de compreender, assim. Na primeira parte do livro ele é mais prático, na segunda parte do livro ele começa a ser um pouco mais teórico, então a leitura fica bem mais difícil na segunda parte, assim, mais devagar, né? E tem várias passagens que eu anotei pra mim que eu achei que me trouxeram ensinamentos bons, assim. Eu vou falar alguma parte delas e vou compartilhar algumas aqui porque eu acho que a reflexão foi bem boa. Logo no início ele fala sobre o que ele diz que são assimetrias ocultas no cotidiano, em que o que ele está querendo dizer com isso é que tem dois lados, né? E um dos lados tem um risco muito maior que o outro lado. Tá? O que quer dizer é que tem várias situações da vida onde as pessoas que vão tomar decisões não sofrem as consequências dessas decisões. Como, por exemplo, um cara que trabalha em uma indústria e ele trabalha no escritório e ele começa a colocar várias normas e regras de como se deve trabalhar na indústria, mas ele não trabalha lá na indústria. Então, as decisões que ele vai tomar não afetam ele, afetam os outros. Ele pode botar qualquer tipo de norma, ele pode dizer que o cara tem que trabalhar com 2 dedos amarrados, que aquilo não vai ter nenhuma influência para ele. Sabe? Ele não sofre consequência alguma daquele tipo de decisão. E isso é, na visão do autor, e é errado, porque tu não pode tomar uma decisão que tu não te afeta com ela, tu tem que compartilhar riscos, tu não pode passar o risco de uma decisão tua para um outro grupo, sem tu ter nada a ver com aquilo. E eu achei isso bem legal. Essas são as primeiras 20, 30 páginas do livro, e só isso, só essa reflexão acho que já valeu a pena o livro pela questão de colocar na minha cabeça isso, de que eu, quando estiver em uma posição de tomar decisão, eu tenho que me colocar do outro lado e tenho que ir lá conversar com eles e ver realmente como é a realidade deles antes de tomar uma decisão que afeta eles e não a mim, né? Deixa eu ver aqui. Uma outra parte daí que ele fala também no início do livro é sobre exatamente essa frase aqui. O que importa na vida não é com que frequência uma pessoa está certa sobre os resultados, mas quanto ela ganha quando está certa. E essa frase me fez pensar bastante sobre... Às vezes eu passo tempo demais analisando coisas que não vão me trazer resultado se eu tiver certo. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, às vezes tu passa muito tempo analisando assim um pequeno processo e que aquele processo, tipo, se ele der errado ou se ele der certo, ele não traz resultado nenhum, nem para a empresa nem para mim. E às vezes tu está trabalhando em algum lugar onde tu não tem reconhecimento, por exemplo, e se tu estiver errado, se tu estiver certo, tu não tem recompensa alguma. Isso me fez ficar pensando bastante na questão de que tu tem que dedicar teus esforços em algum lugar que, se tu tiver certo, tu vai ter uma recompensa. Porque se tu acertar 10 mil vezes, sabe? Se tu for uma pessoa assim que tipo, tem alguma coisa que tu é muito boa e que tu faz ela muito bem, tu faz ela sempre certo e tu cobra R$2 pra fazer ela, ou R$5 pra fazer ela, ou R$10 pra fazer ela. E se tu acertar ela 10 mil vezes, tu vai ganhar no máximo 10 vezes 10 mil, tu vai ganhar no máximo 100 mil. E aí tem aquela coisa que a pessoa precisa, uma outra pessoa, uma área de especialização, uma área
que ninguém sabe, só tu sabe, e tu cobrar uma vez por ela 10 mil reais ou 100 mil reais, então tu só precisa acertar uma vez, sabe? Tu pode errar 900 vezes se tu acertar uma vez. E então eu fiquei pensando nisso, que eu tenho que fazer alguma coisa que tenha um valor agregado muito alto, porque eu preciso acertar menos vezes, sabe? O que foi? Quer fazer vídeo pro YouTube também? Uma coisa que ele fala bastante no livro é sobre como, quando tu participa do processo e tu coloca a ti mesmo em risco, o teu aproveitamento daquele processo é melhor. Tu aprende mais com esse processo, daquilo que tu está participando, quando tu te coloca em risco junto. Quando tu te... Basicamente é uma questão de te responsabilizar, eu creio, assim. Quando tu pega um processo e diz, eu me responsabilizo por esse processo, dá certo, e se ele der errado, eu vou ter uma parcela de responsabilidade, de culpa junto, então tu te torna muito mais parte daquilo, tu te contagia com aquilo e tu aprende mais, tu tira mais conhecimento quando tu te coloca junto no processo. Uma outra coisa que ele fala na primeira parte do livro é sobre como uma minoria pode mudar o sistema para que o sistema fique a favor da minoria e não a favor da maioria. Porque se tu tiver uma minoria que ela é intransigente e, digamos, teimosa, ela pode impor a sua vontade sobre uma maioria. Por quê? Porque a maioria não tem uma vontade definida. Tá? O exemplo que ele dá sobre isso é com as comidas kosher nos Estados Unidos, que é aquele pessoal que não pode misturar um tipo de comida com outro tipo de comida. E nos Estados Unidos, ele foi para o autor participou de uma reunião em uma cidade onde tinham vários desses koshers. E normalmente eles não podem tomar o mesmo suco que as outras pessoas tomariam, porque esse suco tem que ser feito em um lugar separado das outras comidas. E o exemplo que ele dá é que ele chegou nessa cidade e ele viu vários desses kosher tomando suco, né? E aí ele foi perguntar para outra pessoa do grupo como é que eles estavam tomando suco, que todo mundo estava tomando. E aí eles disseram pro Taleb que naquela cidade todos os sucos eram kosher, porque as pessoas que são kosher só podem tomar o que é kosher. E as pessoas que tomam todos os sucos, as pessoas que são normais, a maioria, essas pessoas elas tomam tanto o suco kosher quanto o suco normal. Então era mais fácil e teve menos resistência simplesmente tornar tudo kosher, todos os sucos kosher. O que se faz é que, na verdade, não foi a minoria que se adaptou para a maioria, mas a maioria se adaptou para a minoria. Porque a minoria tem uma opinião e a maioria geralmente não tem uma opinião. Isso serve para muita coisa, né? Isso serve para política, isso serve para basicamente qualquer coisa que tu tiver uma minoria muito certa do que ela quer e uma maioria que, na verdade, tanto faz, porque eu faço qualquer um dos dois. Aí no fim do livro ele fala sobre duas outras coisas que me chamaram a atenção. No fim do livro ele fala sobre duas outras coisas que me chamaram a atenção. A primeira é sobre como a burocratização está gerando um novo tipo de... Como é que eu vou dizer assim? A burocratização ela está incentivando que as pessoas deixem de oferecer soluções simples para resolver problemas e sim oferecer soluções complexas e burocráticas, porque as pessoas não são... Grande parte dos setores hoje que vem aparecendo em diversas empresas são setores de controle.
E os setores de controle, eles não são incentivados a criar soluções simples. Os setores de controle, eles são geralmente incentivados a criar burocracias, né? Então, e não são incentivados por resultado, e sim por mais complexidade, né? E ele fala que a burocracia, ela é uma maneira de tirar a responsabilidade das pessoas. Então, na opinião do autor, isso faz com que as instituições e as pessoas sejam menos versáteis e motivadas a trabalhar, porque quando tu tem mais risco, tu é mais motivado. Quando tu tem mais risco, tu tem que ser mais dinâmico, tu tem que ser mais ágil, tu tem que aprender mais rápido, tu tem que te tornar melhor. E quando tu tem mais burocracia, então a responsabilidade não é tua. Com esse vídeo eu queria apresentar o livro e eu achei bem bom, achei que vale a reflexão. Tô pensando também em mudar o nome do canal, mas ainda não tenho certeza. E por hoje acho que é isso. Foi bom, boa conversa, obrigado. Boa conversa.